sendo divulgada agora de manhã, nessa segunda-feira, é a pesquisa Genial Quest, que avalia a popularidade do governo Lula. E olha, pela primeira vez desde o início da gestão Lula, hoje há uma avaliação negativa maior do que a avaliação positiva do governo Lula 3. 37% dos entrevistados avaliam negativamente o governo Lula. É o percentual mais alto desde o início do levantamento, que começou em fevereiro de 2023. 37% avaliam negativamente, 31% avaliam positivamente. Houve aumento na avaliação negativa do governo em relação à rodada anterior, divulgada em dezembro, quando a avaliação negativa estava em 31%. A avaliação positiva da presidência caiu de 33% para 31% de dezembro para essa pesquisa que foi feita agora. Margem de erro de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. 28% dos entrevistados avaliaram o governo como regular, ante 34% na pesquisa anterior. E olha, a avaliação negativa do governo Lula cresceu entre o público feminino, onde ele tem a sua maior popularidade, saindo de 27% para 36% nessa pesquisa. A avaliação positiva dentro desse grupo variou dentro da margem de erro. A avaliação regular da gestão entre as mulheres caiu 9 pontos, de 36% para 27%. São alguns dados aqui da pesquisa Genial Quest, que ouviu 4.500 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de janeiro, e alguns dados que são muito preocupantes para o governo federal. O principal deles: Lula perdeu popularidade entre os mais pobres e na região Nordeste, que são hoje a base de apoio e a base maior eleitoral da eleição pela terceira vez de Lula na presidência do Brasil. Pedro, Cláudio, Sônia, isso aqui acho que acende uma luz mais do que amarela, não é? Na gestão não só da comunicação, como do próprio governo. Porque não há, em termos de popularidade, aquilo que o governo esperava que houvesse com números da economia do ano passado. Um emprego em alta, o PIB crescendo, mas, meus amigos, é inflação e é também uma sensação de que aquilo que aconteceu agora não será mantido por muito mais tempo. É o tal do voo de galinha, e aqui há uma dificuldade, né? Como a atual gestão vai fazer, continuando a fazer exatamente a mesma coisa para reverter a sua popularidade. Aquele quadrinho, né? O que você quer? Quero aumentar a minha popularidade. Como fazer isso? Fazendo a mesma coisa. Aí não vai ser possível, né? Então, a gente percebe aí que é o conjunto da obra que dá que resulta nessa pesquisa, né? E dá para entender agora porque é que o presidente Lula decretou sigilo das pesquisas contratadas no âmbito do Palácio Planalto. Porque o Palácio Planalto vive aferindo esse tipo de coisa. Portanto, assim, essa tendência aí de queda, o fato de o presidente haver desabado na avaliação de sua gestão pelos brasileiros, isso já foi detectado já há algum tempo pelo próprio Palácio do Planalto. É por isso que eles estão assim com aquele ar de barata tonta, né? Batendo cabeça, sem saber para onde é que vai, o que é que está acontecendo, o que é que eu fiz ou o que eu não fiz, né? É aquele momento de perguntas dessa natureza. É preciso a gente lembrar que nessas últimas semanas, né, se você for verificar o que aconteceu nas últimas semanas, os erros que o governo cometeu, a tentativa de espionar o Pix das pessoas, agora, né, admitindo a inflação de alimentos, vão fazer o quê? E as propostas que saem são as piores possíveis. Não tem, sabe, assim, parece coisa de gente que não tem experiência, o que não é o caso. É um presidente no terceiro mandato, talvez certamente seus ministros, mas é uma reação de inexperientes, né? Mas mais do que tudo, de pessoas despreparadas para enfrentar situações críticas como essa. É uma situação previsível a que enfrenta agora o presidente Lula, com a queda vertiginosa da sua avaliação.
Cláudio, e declarações, né, que são conflituosas, o governo tem que voltar atrás, ou seja, é uma bagunça o que nós estamos acompanhando e claro que isso tira ainda mais credibilidade do governo, como nessa questão dos alimentos. Por falar nisso, nós estamos recebendo aqui no programa mais uma vez o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, para conversar conosco um pouco mais sobre essas medidas que estão sendo de alguma forma divulgadas nos bastidores, ideias que surgem, às vezes algumas delas até confirmadas na boca de ministros. Presidente Santin, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Como é que o setor está acompanhando essa situação aí do preço dos alimentos e essas ideias que estão vindo do governo, hein? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Pedro, Cláudio, Thaís e Sônia. Um prazer imenso falar com vocês. Ainda estamos em janeiro, um feliz 2025, né? Saúde para todos, mas nós acompanhamos com preocupação no sentido de que não se tomem medidas heterodoxas que venham a desregular o mercado. No nosso caso, na BPA, nós representamos as proteínas de aves, suínos e ovos, que são inclusive as mais acessíveis. Se você olhar no panorama da inflação, o ovo caiu 5% do preço. O frango subiu 10%, mas é reflexo imediato do aumento do milho que aconteceu no último semestre, e são coisas que não se resolvem com mágica. Nossa indústria, ela tem no seu DNA oferecer comida barata para a população. Aliás, o Brasil, no caso das proteínas, somos os mais baratos do mundo, se comparado com os outros países. Então, a gente olha com preocupação medidas, mas tem também sugerido, conversado com o ministro Fávaro, que é um ministro que está ligado e linkado com o nosso setor, exatamente sugestões que são de que nós ganhemos competitividade. A competitividade que nos dá chance de produzir mais, melhor e com custo mais barato. São vários os temas que a gente pode discutir aqui ao longo dessa conversa. Então, presidente, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, mas o senhor sabe que a tendência é o senhor, o setor que o senhor representa e outros serem responsabilizados, né, pela inflação de alimentos, porque uma das características do atual governo é sempre encontrar culpados fora do governo, né? Então, os produtores, em geral, pagam o pato numa hora como essa. Aqui o senhor atribui como especialista, como líder de um setor tão importante, a que o senhor atribui essa inflação de alimentos, de uma maneira geral, e de que maneira e de que forma a proteína animal vem colaborando com essa inflação? Bem, vocês são os especialistas e para mim é uma honra estar com vocês aqui, mas a gente sabe que a inflação vem de questões estruturais. Sabe, eu acho que não é resolver na prateleira do supermercado você achar que vai acabar com a inflação, que você tem no seu âmago um desequilíbrio fiscal, você tem uma falta de confiança, uma disparada do dólar, que lógico que influem. Veja bem, Cláudio, nós tivemos agora recentemente o aumento de 100% no imposto de importação das resinas plásticas. Num comparativo que nós fazemos de 5 em 5 anos com todas as indústrias dos países concorrentes, o nosso polietileno e o propileno são os mais caros do mundo. Ou seja, não tem como entregar um alimento seguro para a população sem uma embalagem plástica segura que vá garantir a segurança do alimento. Então, esse é um ponto simples. Além disso, tem um dumping. No nosso caso, do frango, do suíno e dos ovos, está sendo aberto um dumping contra a China. Nós compramos 2 bilhões de dólares, a gente vende, aliás, 2 bilhões de dólares de carnes de aves, suínos e bovinos. Aqui estou emprestado o discurso da BIEC, lá que estava o Camardelli, agora o Perosa. Vendemos para eles 2 bilhões e vamos discutir um problema, simplesmente vamos fazer um dumping. A gente trabalha com incentivo. A gente tem que trabalhar com incentivo para a indústria e não com essas medidas que, digo, são heterodoxas. Presidente, se você coloca um custo, ele vai refletir na prateleira, Pedro. Só explica aí para o pessoal que não sabe o que é o dumping aí, porque o pessoal escuta o senhor falar, nem todo mundo tá informado sobre isso. O dumping é o seguinte, alguém aqui no Brasil está dizendo que é a China que vende lisina de soja, que é um ingrediente da ração, ela está vendendo mais barato do que ela tem no mercado dela. E aí eu coloco uma tarifa. O que acontece? Isso fica mais caro. Isso é custo que vai refletir na prateleira. A gente tem que tirar o custo. Você sabe assim, ó, por exemplo, estamos com a reforma tributária já aprovada, ela vai melhorar o panorama fiscal do Brasil, mas eu tenho um frete, o ICMS sobre o frete dos grãos,
Eu tenho que trazer do Mato Grosso do Sul, grãos para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina e Paraná, para transformá-los em proteína. E isso deixa mais caro. Agora, se vender o milho para o exterior, ele não tem esse frete. Ou seja, são elementos estruturais que precisa. Nós pedimos, Pedro, há mais de 5 anos, nós fizemos um trabalho, gastamos R$1 milhão para mostrar que necessita fazer uma ferrovia pelo lado oeste do país, trazendo grãos do Mato Grosso do Sul, para o Sul, transformar e agregar valor. Sabe que se a gente vendesse os grãos que as aves e suínos comeram para se alimentar e transformar em aves como grãos, faríamos 3 bilhões e meio de dólares na receita cambial. Em carnes, nós fazemos 12,5. São 9 bilhões de agregação de valor numa cadeia de 4 milhões de pessoas, 500 mil trabalhadores de fábrica e 50 mil pequenas famílias que produzem. Ou seja, essa é uma estrutura grande e não dá para resolver, achar que eu vou resolver agora no supermercado. Tem que trabalhar elementos estruturais para que a gente continue a fornecer. E repito, no caso das aves, dos suínos e dos ovos, nós somos as proteínas mais baratas. Nós não somos culpados da inflação, não. Nós somos culpados, sim, de garantir segurança alimentar na mesa do brasileiro desde a pandemia. Presidente, feliz ano novo para o senhor também. Estou voltando hoje depois de férias no jornal Gente. Eu vou contar uma história para o senhor antes de fazer minha pergunta. Eu fui ao Brasil em janeiro de 2024 e voltei agora para passar férias agora em janeiro de 2025. Passei o ano novo, fui ver minha família e fiquei absolutamente estarrecida com o aumento dos preços. Assim, a diferença que fez em um ano, assim, eu achei tudo muito caro no Brasil. E, assim, eu tô falando que aqui a gente vive em euro, mas é a moeda, quer dizer, o salário mínimo, é a coisa toda, mas, assim, em real, a coisa está muito cara, né? E eu queria perguntar para o senhor, o aumento dos preços dos alimentos, ele é causado por fatores externos ou é mais consequência de problemas internos, como o aumento da cotação do dólar? Afinal, diferente do que dizem, né, a gente acaba comendo o dólar, né, professor? Sem dúvida, Sônia. De fato, os preços aumentaram e porque o custo de produção aumentou. No caso dos alimentos, na grande maioria, não posso falar por todos os tipos de alimento, mas naqueles das proteínas, nós somos quase líquidos em exportação. A gente importa 2 a 3%, então não depende muito desses produtos. É claro que se a embalagem plástica é mais cara para mim, o alimento vai custar mais caro. Se a lesina de soja ficar mais cara, ele vai refletir na prateleira. Mas a gente tem milho que a gente produz aqui. Aliás, a gente já importa milho da Argentina, de outros países aqui, no Paraná e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, exatamente porque é mais barato importar do vizinho do que trazer de um estado. Então, hoje a gente depende muito de uma situação nacional. E nós precisamos, então, volto a dizer, de colocações estruturantes para manter esses alimentos. No caso das aves, elas subiram 10%, o suíno também, e os ovos caíram de preço. A gente está longe do café, este sim, que tem uma influência mundial. E outro, cacau, que também é commodity, está sofrendo falta de produto no mundo. Então fica mais caro. Mas no nosso caso, das proteínas de aves, suínos e ovos, nós exportamos muito, são 12 bilhões de dólares no ano, 80 bilhões de reais por ano que a gente traz, mas mantém disponibilidade no mercado interno. Nós crescemos a oferta para o cidadão brasileiro. Então, a exportação, o fator externo, ele só ajuda. O dinheiro que vem de fora ajuda a deixar mais barato aqui dentro. Muito pelo contrário do que achar assim, está exportando muito, está deixando caro. Ao contrário, nós exportamos muito, mas crescemos a oferta no mercado interno para não desassistir o nosso maior cliente, que é o brasileiro. A gente está falando aqui no Jornal Gente com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. E aí, presidente, quando a gente já viu muita coisa acontecer nesse país, né? E não é a primeira vez, nem a segunda, acho que nem a terceira, nem a 10ª, em que a gente vê algum governo preocupado com a sua própria popularidade, fala, é a economia, o que eu posso fazer aqui para melhorar a minha popularidade? Então a gente tem aqui exemplos incontáveis, até de interferências malucas na economia, para tentar conter reajuste de preço, para criar situações artificiais. Quando um governo admite publicamente que há uma alta no preço dos alimentos, tem um risco nisso, né, presidente? Porque ele está
dizendo, olha, de fato aqui, todo mundo sabe que tem, mas quando o governo vem a público e fala sobre isso, tem um peso diferente. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, existe algo, o senhor que conhece a cadeia alimentar do Brasil, existe algo que possa ser feito que medidas estruturantes demoram. O senhor fala sobre a construção de uma ferrovia. Isso é coisa para 10, 15, 20 anos. Às vezes até mais quando a gente pensa no ritmo de obra pública no Brasil, não é? O que pode ser feito no curto prazo que não desestruture a cadeia de produção e que possa ter algum tipo de reflexo na ponta final no supermercado? Porque se o governo colocou esse problema na mesa, de alguma forma ele vai ter que lidar com ele. Ou vai gerar uma frustração maior, né? O que a gente vê que hoje o governo poderia fazer e está tentando fazer, porque a gente tem que olhar que essa pleiade de ideias que surgem aí, vamos tabelar, vamos voltar, criar novo jeito de dar produto para as famílias, isso são coisas que são ideias, mas que o governo como um todo está trabalhando também de maneira séria para olhar o quê? Para que a gente consiga mexer no que é possível. E na minha visão, eu entendo assim, ó, há uma possibilidade, Thaís, qual seja, você diminui o imposto. Como eu falei do imposto do frete, você pode pegar, por exemplo, as resinas plásticas das embalagens, retira o dumping, diminui o imposto de importação, você baixa o custo de produção. Veja que a nosso setor, nós éramos desonerados da folha 100% da folha de pagamento. Pagávamos lá 1% sobre o faturamento faturamento líquido. Veja, tinha aprovado pelo Congresso, pelo Senado, derrubado o veto do presidente, e a gente teve que fazer um acordo de reoneração parcial. Esse ano, por exemplo, já está entrando a reoneração da folha. No nosso caso, são 5% a cada ano. Isso vai fazer o quê? Vai levar o preço subir na prateleira. São temas como esses que podem ser imediatos. Aí você diz assim, não, mas eu subi o imposto porque ele não está sendo competitivo. Então, em vez de subir o imposto de importação, entrega programas não vou dizer subsídio, mas de incentivo à produção nacional, sem você tirar a alternativa de comprar coisa mais barata. É isso que a gente precisa. Porque se eu compro mais caro, eu tenho que vender mais caro. Não há solução para isso. Então, é importante que o governo agora também, ao reconhecer que está havendo uma inflação, que ele mexa pelo lado estrutural, que ele converse com as ações que sejam ações efetivas para o dólar. E olha que eu estou falando que o dólar beneficia os nossos setores na exportação. Mas nós não queremos isso. Nós queremos estabilidade. Nós queremos estabilidade de quem é o maior exportador mundial de carne de frango, com 38% do market share global. Quando isso tem muita mexida, reflete também nos nossos compradores. Então a gente espera que agora, o que poderia ser imediato, são ações essas, especialmente em termos de imposto. Tira imposto de algumas partes da cadeia, desonera algumas importações, não de alimento, não do alimento em si, porque o Brasil é muito competitivo na nossa produção. Digamos assim, alguém me pergunta, vai vir importação de frango? Eu digo, pode vir. Ninguém é mais barato que o Brasil. Agora, o que precisa é fazer com que a minha produção fique mais barata. E isso vai ir para a prateleira do supermercado. E, naturalmente, o presidente está conversando, inclusive, com a Abras, o Galassi, meu amigo. Eles vão estudar as maneiras de tentar. Claro, cada um tem uma margem. As indústrias precisam de sua margem. Sim. Mas não pode dizer agora, por mágica, eu vou deixar de ganhar margem. Porque senão quebra logo adiante. Se eu baixar o preço artificialmente agora, amanhã eu deixo de dar emprego e gera uma coisa pior que o desemprego. Nós precisamos manter essas máquinas girando, comida na mesa dos brasileiros e tentar fazer com que ela chegue acessível como sempre foi. Perfeito. Esse é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, trazendo para nós aqui mais elementos sobre essa questão, mais argumentos sobre essa questão do preço dos alimentos. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, Pedro, Cláudio, Sônia, Thaís. Abraço a todos aí, que Deus proteja todas as famílias. Obrigada. Agora 8h46. Esse aqui é o Jornal Gente. Já tem mais informação rapidinho chegando na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.